Olá, tudo bem? Vamos meditar na palavra de Deus, aprender lições importantes para a nossa vida hoje. Eu trouxe para você hoje um texto que se encontra em Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Continuando aqueles nossos estudos no livro de Lucas, agora chegamos ao capítulo 5. Um texto muito interessante, como toda a palavra de Deus, e que tem algumas peculiaridades que às vezes a gente não percebe. A gente vê o geral e não percebe alguns detalhes importantes que Deus observa na vida de cada pessoa, observa na minha vida e na tua vida. E dependendo dessas coisas que ele observa, ele age, Então é muito importante que a gente observe esses detalhes aqui no texto de Lucas. Eu vou ler aqui, então acompanha comigo, daqui a pouquinho a gente já medita. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então vamos meditar nessa história aqui. Jesus queria falar da palavra de Deus para as multidões, Fazia parte da missão com que ele veio ao mundo. Só que a multidão era muito grande e estava apertando, pressionando Jesus. Como ele iria falar dessa maneira? Então Jesus pensou o que ele poderia fazer. Aí ele conseguiu olhar que tinha 2 barcos perto da praia. E então ele teve a ideia de entrar em um dos barcos e pedir que o pescador afastasse o barco da praia, para que ele pudesse falar para as multidões sem estar sendo pressionado, ali um pouquinho dentro da água. Só que tem um detalhe aqui, que é o primeiro detalhe que nós já precisamos observar. O versículo 2 diz que os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E o versículo 5 diz que eles haviam trabalhado toda a noite, nada apanharam dos peixes. Então, pensa comigo aqui. Frustração, tristeza. Todos os pescadores desses 2 barcos estavam abatidos. Você já imaginou trabalhar a noite toda e não pegar um peixinho sequer? Eles dependiam daquilo ali para viver, Quem sabe pagar umas contas. Para que você se coloque no lugar dele, imagina que você, por exemplo, é um vendedor. Depende da comissão, mas não está entrando ninguém na loja. E quando as pessoas entram, acabam olhando, mas não compram. Ou então você está trabalhando em uma empresa e já ouviu a notícia que ela está falindo e você vai perder o seu emprego. Ou então você é um evangelista, mas as pessoas não estão querendo saber de Jesus, não está aparecendo ninguém está querendo se firmar com Cristo. Então, N resultados e exemplos que a gente pode se frustrar, ou seja, não está dando certo. Então esses pescadores estavam tristes, abatidos,
preocupados, porque pescaram a noite toda e não deu nada. Quem sabe por alguém passou o pensamento: ih, esse lago não está dando mais nada. O que vai ser da nossa vida nas outras noites quando formos pescar? Conseguiu perceber o drama deles? E então Jesus entra num barco e pede para um dos pescadores, Simão Pedro, que afaste um pouco o barco para ele pregar para as multidões. Pedro poderia estar pensando: poxa, eu estou com um baita de um problema agora aqui e nada é solucionado, mas tá. Mas a verdade é que ele prontamente emprestou o barco. Por que ele fez isso? Ele poderia amar a palavra de Deus e queria escutar junto com as multidões. Ou então ele pensou: não tem problema que aconteceu essa coisa de ruim comigo, mas não é por isso que eu não vou estender a mão e fazer o bem para o outro. Jesus está precisando do barco, tudo bem, vou emprestar para ele. E foi o que ele fez. Agora aconteceu uma outra coisa aqui, ó. Jesus então pregou para as multidões e no versículo 4 diz: quando acabou de falar, disse a Simão. Então pensa comigo de novo. Demorou um tempo. Quantas horas será que Jesus ficou falando para aquela multidão? Né? Pensa comigo. Esse tempo, Pedro e os outros pescadores continuavam com o mesmo problema. Né? Pode muito óbvio que não foi um tempo curtinho, né? Eram multidões para ouvir a palavra de Deus. Então, talvez tenha alguma coisa que você tem pedido para Deus, tem buscado, tem necessitado e tem demorado, né? Leva um tempo até que Deus, no seu propósito, faça algo com relação àquilo. Você tem desanimado, murmurado, reclamado, se adiantado para fazer as coisas? O fato é que Pedro esperou. Ele agiu corretamente e esperou. Então, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, pescadores experientes não conseguiram a noite toda. Humanamente, então, não há solução. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes de novo. Quando eles lançaram as redes, diz aqui: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Aí os peixes vieram para as redes e ficaram numa quantidade tal que o barco poderia afundar, né? A gente vai ver ali que ele pediu ajuda do outro barco, né? Então, o que aconteceu aqui? Veja aqui que em Lucas 6 diz assim, ó. Lucas 6,35: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então veja que fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. O que Pedro fez? Ele esperava alguma paga de Jesus quando ele emprestou aquele barco? Hoje em dia, muitas pessoas querem bênçãos de Deus, mas com troca. Senhor, eu te faço isso e tu me dá aquilo. Ah, Senhor, eu fiz tal coisa e não estou recebendo, se achando no direito, né? Mas o texto diz que fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Não podemos fazer o bem esperando receber de volta. E quando isso acontece, diz aqui: será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Por que o galardão de Pedro foi grande? Por que o barco se encheu de peixes? Porque ele deu a Jesus o direito de ir ao barco sem esperar recompensa alguma. Então, quando você estiver com qualquer problema, frustrado, mais desejando que
que o teu problema seja resolvido e que venha aquele pensamento, eu não posso nem pensar agora no problema dos outros, a necessidade dos outros, porque eu estou precisando que alguém me ajude. Vai você e ajuda os outros. Vai você e soluciona o problema dos outros. Presta ajuda, mesmo que tu esteja precisando de ajuda. E tu vais ver o que Deus vai fazer. Porque Ele olha o nosso coração. Ele olha para as nossas atitudes. E Ele vê se a gente está disposto a ser prestativo, a ser amoroso, ou se a gente está só naquela de querer receber. Pedro tomou uma atitude aqui que agradou Jesus. Então, Jesus já devia estar pensando assim, puxa, ele vai ver o que eu vou fazer depois que ele me emprestar esse barco. Está captando? Jesus estava falando para as multidões e deveria estar pensando assim, puxa, tomara que Pedro aguente até o fim. Porque quando eu terminar isso aqui, ele vai ver o que eu vou fazer em favor dele. Então, seja generoso, haja em favor dos outros. Lembra também daqueles casos de Ruth e Boaz, né? Ruth, quando voltou para a terra da Noemi, ela não esperava receber nada. Ela não achou que ela ia encontrar alguém para casar com ela, que ia ser uma bênção na vida dela. Ela foi em amor à sua sogra. E se você conhece a história do livro de Ruth, você vai ver o que ela recebeu. Quando aquela viúva, lá com o profeta, a viúva de Sarepta, não tinha mais o que comer, ia fazer a última refeição e ela e o filho iam morrer, e Eliseu pediu que trouxesse para ele, né, um pão. Ela poderia, não, já não tenho nem para mim e para meu filho. Mas ela pensou no Eliseu. Depois o que aconteceu? Deus multiplicou o azeite dela. Então, vamos cuidar com as nossas atitudes, vamos ser generosos, vamos pensar nos outros. Eu vou contar aqui um exemplo meu. Há cerca de uns 2 anos atrás, nós estávamos passando por necessidades financeiras, como ainda passamos, né? Na verdade. Mas naquele momento eram bastante necessidades financeiras. Há um ano antes eu havia feito a prova para a bolsa de mestrado. Mas tinha passado um ano e não consegui bolsa nenhuma, né? Então um irmão da igreja, por aqueles dias, me pediu que eu desse aula de violão para ele. E ele é uma pessoa envolvida, ele é líder de jovens, ele serve a Deus, e eu sabia que naquele momento eles também não estavam bem financeiramente. Então o que eu fiz? Eu disse para ele, eu vou te dar as aulas, mas não vou te cobrar nada. Eu sei da situação de vocês, a gente dá um jeito ali no horário e eu não vou te cobrar nada. E comecei a dar as aulas para ele. Gente, olha, eu acho que foi 2, 3 dias e me ligaram lá da UFPEL, em Pelotas, porque eu moro aqui em São Lourenço do Sul, e me comunicaram que eu tinha conseguido a bolsa. Ganhei por 11 meses a bolsa do mestrado, da CAPES, e ainda depois foi prorrogado por mais 3 meses. E isso foi um milagre, porque quem não mora na cidade de Pelotas não tem direito à bolsa. Mas como houve a pandemia de Covid, eles abriram para cidades vizinhas. Mas veja só, eu me preocupei com a necessidade de uma pessoa quando eu estava precisando receber. E olha o que aconteceu, né? Então, faça isso. Isso é muito importante. Essa atitude de Pedro aqui pode mudar qualquer situação. Continuando ali no versículo de Lucas 5, o versículo 6 diz: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Há um outro texto na palavra, também aqui em Lucas, num outro capítulo, que diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Então, primeiro a gente estende a mão e depois a recompensa é com Deus. Tem até um ditado que as pessoas costumam dizer, mesmo pessoas que não têm um grande relacionamento com Deus, dizem: quem dá aos pobres empresta a Deus, né? Bom, continuando aqui, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele viu aquele milagre
Meu Deus, Jesus é santo, eu sou pecador. Quando nós estamos diante da santidade de Deus, nós nos sentimos os mais miseráveis pecadores. A gente pode se considerar uma pessoa boa. Nunca me droguei, nunca roubei, nunca matei, nunca não isso, nunca não aquilo. Mas quando a gente chega perto de Deus, a gente olha as pequenas mesquinharias, o Espírito Santo ilumina o nosso ser e a gente vê que a gente é um miserável pecador. Ele era um trabalhador normal, né? Poderia se julgar uma pessoa boa. Mas ele disse, retira-te de mim, porque sou pecador. Muitos judeus contemporâneos dele, e mesmo antes, não viam isso de jeito nenhum. E por mais que estivessem vendo milagres, talvez até maiores que dessa pesca aí, eles não queriam saber. Não se reconheciam pecador e eram contra Jesus. Mas Pedro disse, retira-te de mim porque sou pecador. Então, quem se vê como pecador, se arrepende. E quem se arrepende pode ser salvo e receber a misericórdia de Deus. Então agora Pedro estava passando de uma bênção material, que era dos peixes, para uma bênção muito maior, incomparável maior, que é a salvação eterna. A vida eterna que começa aqui e vai por toda a eternidade. A presença de Deus e a salvação é muito maior do que qualquer bênção material. E o versículo 9 diz, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros. Quando viram aquela pesca, né? Eu não sei se você sabe, mas os pescadores, para achar onde estão os cardumes, eles têm um sonar, né, que mostra onde está o cardume, vão lá e lançam a rede. Naquele tempo nem sonar tinha, né? E eles pescaram a noite toda e não tinha nada. Foi Deus que fez aquele milagre ali, né? Quando eles viram aquilo, ficaram impressionados. A admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, que eram Tiago, João, os sócios dele. Então disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Então veja que interessante que, além de reconhecer a indignidade dele, ele agora era uma pessoa salva e agora era um cooperador de Deus. Ele podia levar a palavra de Deus também às multidões, também a uma pessoa sozinha, 2, 3 pessoas. Ele agora foi chamado para ser um enviado de Deus. Lembre-se que os 12 discípulos que foram chamados e enfrentavam rejeição, né? Eles não estavam tendo um status de que todo mundo achava que eles eram os bambambãs. Não, pelo contrário. Perseguição, luta, dificuldade. Mas é um chamado glorioso. Por esse chamado aqui, o versículo 11 diz, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo o seguiram. Então, a bênção de servir Jesus é muito maior do que a bênção material. Eles deixaram para trás os barcos, os peixes, não sei o que fizeram depois com aquilo lá, mas eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. O que tu tem deixado por Jesus? Não. Tens abandonado coisas por Jesus? Ou será que você ainda... eu não quero ser salvo ainda, porque eu vou ter que deixar tanta coisa, né? E eu estou apegado naquelas coisas, eu não quero largar nada. O que tem deixado por Jesus? Nesse caminho que é muito superior a qualquer bênção material, né? Por essa bênção se abandona a outra, que foi o que eles fizeram aqui, né? Uma coisa importante também sobre Pedro, esse grande pescador, é que ele nasceu em Betsaida. E você sabe o que é Betsaida? Significa cidade de pescadores. Ele começou como pescador e foi pescador até o fim. Só que depois de vidas humanas, né? Até hoje a gente lê sobre Pedro. O mundo inteiro lê sobre Pedro. Todo mundo sabe quem foi Pedro. Porque Jesus o comissionou a ser pescador de homens. Claro que nessa função há muitas dificuldades, né? Como também há na pesca dos peixes comuns. Mas pescar homens não é brincadeira, né? Já não é fácil lidar com gente em profissões como psicólogo, como professor,
imagina na questão da salvação. Aqui no livro do Celso Aloysio Santos Barbosa, Pedro de Betsaida, ele fala aqui brevemente essa questão da pesca de homens, né? Como pescador, Pedro prosseguiu em sua vida até o fim, pescando ao final homens para Deus. Atividade similar à que anteriormente possuía, particularmente quanto ao grau de incerteza dos resultados. Quem pesca homens para Jesus não sabe se as pessoas vão querer ou não. Pelo contrário, infelizmente, a maioria não quer, né? Então, particularmente quanto ao grau de incerteza dos resultados, que não dependem só do pescador, mas também do produto alcançado, que em particular na ambiência do espírito leve em consideração o livre-arbítrio. Então, né, o pescador de homens depende do homem querer ser pescado, né? A decisão pessoal e particular que toma diante de Deus, né? Cada um vai tomar essa decisão. Então, ser pescador de homens também tem suas dificuldades, né? Então, com essa lição de hoje aqui, vamos nos examinar a nós mesmos, né? Se nós temos murmurado, se nós temos reclamado, se nós não temos esperado em Deus, né? E também nós estamos dando valor ao que? As bênçãos materiais ou a bênção mais importante que é a vida eterna, né? Esses dias eu estava vendo um testemunho do Willie Gregory, que é filho do Peninha, grande cantor e compositor, e o Willie Gregory mencionou uma coisa que a gente já sabe, né? Mas às vezes a gente esquece. Os países mais ricos são onde há o maior índice de suicídio, porque as pessoas acumularam grande quantidade de bens materiais e pensaram que com isso encontrariam a felicidade, né? Quando eles veem que não, muitos se suicidam, né? Então, a bênção material não é o mais importante. O mais importante é a bênção espiritual. Como está a sua vida? Examine-se, peça que o Espírito Santo faça um check-up ali e age de acordo com aquilo que Deus espera da tua vida. Amém? Beleza? Curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho para que sejas avisado de novos vídeos quando eu posto, né? E vamos colocar esse canal aí para frente para que mais pessoas sejam alcançadas com a pura, límpida e clara e verdadeira Palavra de Deus, ok? Até o próximo vídeo.